Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Bom, galera, tô gravando esse vídeo para falar com vocês a respeito de recuperação, né? Então, como que foi aí a minha recuperação pós os 217 quilômetros da BR-135? E eu confesso para vocês que eu pensei que demoraria um pouco mais, né? Porque eu tinha feito em 2021 dupla, né? Foram 133 quilômetros e os 104 dos 100K dos Pestes, né? E eu nunca tinha chegado próximo de 200 quilômetros e agora com 217 quilômetros, né? Então eu achei que fosse demorar um pouco mais com relação à recuperação, mas graças a Deus não demorou tanto, né? Então vou contar para vocês todos os detalhes de como que foi essa recuperação, porque depois de uma ultramaratona, a perda de nutrientes é brutal, né? Por mais que você esteja se alimentando bem, esteja se hidratando bem, mas a perda de nutrientes é muito grande, né? Então, até é engraçado assim, mas eu viro um saco sem fundo, uma verdadeira draga, né? Para ser bem sincero com vocês, depois de uma prova. E acaba de almoçar, já quer almoçar de novo, acaba de jantar, já quer jantar de novo, então come tudo que vê pela frente, tem que se hidratar e tudo mais, então não é fácil, né? Bom, depois da BR, né, eu terminei por volta de 14 horas em Paraisópolis, então o Morelli me ajudou a tirar a bota, né, de micropore que ele tinha feito, e eu tinha ficado 155 quilômetros, né, com aquele calo debaixo do pé, e aí depois criou calo no calcanhar, tudo mais, né? E aí tirou esse bota de micropore, eu fui tomar um banho lá numa pousada ali próximo, e aí comecei a andar com bastante dificuldade, né? Porque como eu tava com o tênis e com a bota, ainda dava uma certa amenizada ali no micropore, nos calos, né? Mas somente com o chinelo, então a situação estava um pouco complicada, então estava andando com muita dificuldade, tudo depois do banho, e aí o corpo acaba relaxando e aí começa a recuperação. Então por volta de umas 16 horas, né, o Demetrios trouxe para mim uma marmita lá, tudo, almocei lá na praça, e aí a gente foi até São João da Boa Vista para levar o Latanzio Demetrios e depois fomos para Campinas, né, para deixar o Morelli. E aí foi até engraçado porque eu não ia voltar dirigindo, né, pela questão do sono, 2 noites sem dormir, né, acabei cochilando um pouco lá no carro, né, tem até foto minha ali dormindo no carro, tudo, e aí eu olhei pro Morelli, eu queria que o Morelli me levasse lá no hotel, né, que eu fiquei lá no Ibis Campinas, né, mas ele falou assim, não, estagiário, eu vou te acompanhando, você vai dirigindo tudo, mas eu tava numa situação que nem para dirigir tava fácil, né? E ali também com o calo ali, né? E ter que dirigir descalço, tudo, né? Só tava com o chinelo, né? Eu devia ter pelo menos colocado um tênis que aí conseguiria pisar um pouco melhor. E aí eu fui até o hotel, só que o que aconteceu? Das 16 horas até 21 horas que eu cheguei no hotel, eu não comi absolutamente nada, né? Eu só tinha almoçado tarde, né? E aí quando eu cheguei no hotel, eu cheguei destruído, né, completamente destruído, peguei algumas coisas ali na mochila, tudo, né, e levei para o quarto, e aí quando eu tava ali na recepção, começou a me rodar tudo, começou a cair a glicemia, tudo, e eu tava a ponto de desmaiar. Aí eu cheguei pro recepcionista e falei assim, ó, eu preciso sentar um pouco ali, tudo, né, e aí ele já tava vendo que eu tava mancando, tudo, né, e aí eu fui lá, sentei um pouco, pedi para ele me trazer uma Coca-Cola, o rapaz foi extremamente prestativo, né? Até agradeço ele bastante aí, que ele me trouxe uma Coca-Cola, tinha uma barrinha de proteína ali na mochila, tinha mais uns Ruffles ali, comi. E aí depois ele me ajudou, pegou 2 lanches de
de frango, né? E aí para eu levar lá pro quarto, mas aí depois recuperei tudo, a glicemia subiu de novo, foi a terceira vez que a Coca-Cola me salvou, né? Durante a BR. E aí eu fui pro quarto e aquela dificuldade de sempre, né? De estar pisando tudo. Aí eu tenho aquela minha pomada Queima-Live, né? Que é uma pomada muito boa, né? Para secar bolhas, para secar calos. Passei hipogloss também nos calos e me deitei, né? Durante aquela noite, eu acho que eu acordei umas 4, 5 vezes, né? Porque ainda estava com algumas dores, né? E essas dores toda hora eu ficava fazendo eu acordar, né? Então foi uma noite um pouco complicada, mas deu para descansar tudo. Aí no domingo pela manhã voltei dirigindo, né? Eu coloquei a meia, coloquei o tênis, né? Porque aí amenizava a questão dos calos, né? Porque não tava doendo pra caramba pra pisar. E aí voltei aqui pro ABC, né? Foi mais ou menos 1h30 de viagem, né? E ainda tive que deixar o carro para lavar, né? Também, porque o carro estava bem sujo. E depois entregar lá na Movida, né? Então, assim, domingo praticamente não parei, nada. E aí eu fui só conseguir descansar de noite e tudo. E aí eu comecei a fazer a recuperação, né? Então, o almoço foi macarrão com carne moída, assim, muito mesmo, né? E aí eu terminava de comer, já ficava com fome. E aí na hora da janta também comi a mesma coisa, né? Para recuperar. E aí sempre passando essa pomada debaixo do pé, tudo ali para melhorar. E aí outra situação que acontece comigo, né, bastante também, é o lábio ficar bem ressecado, né? Então precisa comprar uma manteiga de cacau, passar, realmente dói bastante, né? Aqui o lábio, né? E a questão do sono, né? O sono ele fica desregulado assim por um bom tempo, né? Então no domingo tentei dormir cedo, porque 7h30 da manhã já tinha que estar acordado para ir para o trabalho, né? E aí no trabalho eu levei a minha ração, vamos dizer assim, né? Levei 2 salamitos, né? Para comer durante a manhã, durante a tarde. Levei mais um pacotinho de biscoito de chocolate, né? E cheguei lá cedo, comi alguns pães, né, também, antes. E aí durante o serviço eu ia mastigando essas coisas. E também levei isotônico, né, para melhorar a questão da hidratação. Então eu tentava deixar o mínimo possível com fome, né, sem comer muita coisa. Porque já aconteceu em outras ultramaratonas passadas, bem no começo, eu não comer. Então quase passa mal, né? Quase ele começa a ficar meio zonzo, tudo ali, que é meio querendo desmaiar, né? E aí precisa tomar algum cappuccino lá na máquina, algum café com açúcar, alguma coisa assim, né? Então, para recuperação tem que, né, deixar o mínimo possível ali, sempre tá mastigando alguma coisa, sempre tomando alguma coisa para não dar nenhum problema, né? A água, eu aumentei bastante o consumo, então durante o trabalho geralmente são 3 litros de água, mas dessa vez eu aumentei para 4 litros, né? Então tomava bastante água. Tava andando com bastante dificuldade, né? Eu fui com roupas um pouco mais folgadas, assim, né? Tênis de corrida, fui com camisa de corrida, né? Tudo. E também, assim, a cara tá toda queimada depois dos 40 graus ali entre Consolação e Paraisópolis, né? Também tava com o corpo aqui em cima tudo queimado, né? Nem pensei em passar protetor solar nem nada. E o lábio todo rachado, né? Aí eu passei numa farmácia, peguei um protetor labial, tudo para passar, né? E aí fui fazendo desse jeito, né? Não descuidando da alimentação, não descuidando da hidratação e tentando fazer o mínimo de esforço possível, né? Então, escada, subindo devagarinho, descendo devagarinho, andando com dificuldade, né? Logicamente que o calo já não deixava andar, né? Mas eu estava andando bem devagar justamente por conta disso, né? Na segunda-feira cheguei em casa, dormi mais cedo, aí na terça-feira já estava um pouco melhor, mas não descuidando da alimentação, da hidratação, continuando fazendo bem constante essa parte, né? O lábio ainda rachado, tudo, o pé um pouco melhor, mas ainda andando com dificuldade. O que não pode descuidar de jeito nenhum é a alimentação e hidratação, né? Geralmente
acontece de dar uma queda, não no dia seguinte ou não na segunda-feira, geralmente no terceiro ou no quarto dia começa a dar uma queda que pode te levar até para o hospital, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar pelo menos uns 4 dias, né? Comer bastante, se hidratar bem para realmente não ter nenhum problema. Essa é a principal dificuldade do pós-ultramaratona, né? Então eu até já fiz um vídeo assim, né? Que a gente tem o pré-ultramaratona, a ultramaratona e o pós-ultramaratona, e somente depois de tudo isso que você pode falar que você concluiu bem, né? Mas sempre tem que vigiar muito para não dar nenhum problema, né? Na quarta-feira que eu fiquei bem, meus amigos. Na quarta-feira que eu já estava menos sonolento, né? Já estava um pouco mais desperto, né? Porque na segunda, na terça-feira eu ainda estava, né? Não querendo falar com ninguém, o pessoal vinha conversar comigo, eu tentava falar o mínimo possível, né? Até na questão de falar, estava tentando economizar energia, né? Mas você começa a ficar mais sonolento, assim, também, tudo não começa a ter a ficar mais desperto, vamos dizer assim, sabe? Então assim, na quarta-feira que eu comecei a ficar melhor, e na quarta-feira já estava andando melhor, né? Ainda estava alimentando, hidratando bem. Na quinta e na sexta que eu já estava alimentando e hidratando da maneira que eu sempre faço, né? Não estava intensificando tanto e já estava conseguindo caminhar bem, né? Então, assim, a unha do meu pé esquerdo, que eu achei que fosse cair, né? Que estava com uma bolha dentro dela, a bolha já estourou, né? Ela tá roxa, mas acho que não vai cair do jeito que tá aqui. A outra unha tá um pouquinho mais roxo, né? E embaixo do pé tá a pele morta aqui do calo, né? Mas já não tá tendo mais nenhuma dor, né? Tanto que segunda-feira já fiz pilates, né? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, hoje fui pra academia, né? Fiz um pouco de perna levinho. Amanhã vou sair para rodar um pouquinho, né? Um regenerativo. Na quinta-feira fazer treino superior, na sexta-feira sair para rodar um pouco e no sábado fazer um longo aí de uns 20 quilômetros, né? Então, assim, retorno tem que ser bem gradual, né? Tem que tomar bastante cuidado, né? Mesmo quando eu estava melhor, né? Na quinta, na sexta, eu ainda sentia um pouco da musculatura da perna um pouco mais pesado, um pouco mais cansado, tudo mais. Então tem que ser tudo muito gradual, né? Mas eu achei que para 200 quilômetros ia ter uma recuperação um pouco mais complicada, né? Eu pensei que ia demorar um pouco mais, mas a recuperação ficou parecida com o 100K dos Pestes ou quando eu fiz a primeira BR dupla, né? Então isso daí que me surpreendeu bastante, né? Mas a parte da recuperação é basicamente isso, meus amigos, é se alimentar, se hidratar bem, né? Não deixar muito tempo sem comer, muito tempo sem hidratar e cuidar o máximo possível aí das bolhas, das assaduras que apareceram, né? De dores musculares, dormir cedo, né? Tentar o máximo possível, pelo menos às 8 horas do dia, né? Para não ficar sonolento durante o dia, né? Para ficar mais desperto, né? Então, a ultramaratona assim, como eu falei para vocês, é uma perda de nutriente brutal, né? Ela tem uma fadiga muscular muito grande, né? Na questão do mental, na questão do sono, então tem que recuperar isso. O bom foi que, como na parte final, né, nos 82 quilômetros entre Borda da Mata e Paraisópolis, como eu praticamente só caminhei, então isso ajudou muito na parte muscular. Então, assim, por mais que eu tivesse fadigado, né, e hoje, inclusive, na academia fazendo o treino de perna, eu vi que tá fadigado um pouco, mas não foi, assim, de estar com muitas dores, nem nada, né. O pior dia foi no sábado, né, entre sábado e para domingo, que eu tive que ficar acordando, né, muita dor no pé, tudo, né, quase desmaiando. Esse foi o pior dia. Mas o resto foi só fazer esses controles, né, e descansar, que o descanso é primordial, né. Já aconteceu comigo, foi antes da pandemia, né, de eu chegar num domingo, ter feito um longão, aí na segunda-feira fiz pilates, fiz natação e na terça-feira eu simplesmente passei mal na empresa, né, deu 39 graus de febre quando eu cheguei em casa, quase desmaiei e tudo. Então tem que tomar muito cuidado, com a questão da recuperação, tem que priorizar mesmo, né?
Tem que ficar de perna para o ar e respeitar o limite do seu corpo, né? Mas é isso, meus amigos, que eu queria falar com vocês. Então, a parte da recuperação, ela é muito importante para que você possa retornar bem, e tem que ser bem gradativa, né? Senão pode acontecer aí de ir para um hospital, tudo, né? De ser internado, e é tudo que a gente menos quer. Tá certo, meus amigos? Então é isso que eu gostaria de falar com vocês. Como que tá sendo a recuperação de vocês aí pós-BR? Deixe nos comentários, quero saber também de vocês aí, se vocês demoram o mesmo tanto que eu para recuperar, ou recupera mais rápido, né? Eu sei que tem uma galera bruta aí que no dia seguinte já tá correndo tudo, né? Então deixa aí nos comentários aí que eu quero saber. Grande abraço para vocês.